Paz e graça, irmã. Que tristeza é essa, minha irmã? Estamos aí no nosso primeiro culto, 2023. E quero compartilhar uma palavra com você desde o ano passado que eu estou com essa palavra. E Deus vem ministrando no meu coração e eu creio que... Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar nessa noite. 2023 vai ser um ano diferente, irmão. Não foca em nada daquilo que não depende de você, irmão. Tem coisa que não depende da gente, tem coisa que está fora do nosso alcance, tem coisa que nós não podemos intervir. Mas eu queria que você se concentrasse naquilo que está em tuas mãos, que você tem acesso, que você pode mudar, que você pode fazer, que você pode ajudar, que você pode fazer a diferença, irmão. Porque o macro, ele tem dois sentidos em nossa vida. Ou ele vai nos incentivar a fazer algo diferente, ou ele vai nos desanimar. E o que a gente vê na grande maioria de pessoas é que o macro sempre tem desanimado. Por que não? Aí você começa a fazer estatísticas, relatórios, pelo que uma maioria está tendo resultados e acaba não, fazendo diferente. Mas eu profetizo sobre a tua vida nessa noite, aqui eu já encerro, irmão. 2023, você vai fazer diferente. E por isso você vai ter resultados diferentes. Não é porque 2023 é mágico, mas porque você pegou o gancho da mudança de ano e falou assim, eu quero fazer diferente. Eu quero fazer melhor. Eu quero fazer com excelência. Esses dias eu estava... Não sei se eu comentei isso aqui na igreja, mas se eu comentei, eu vou comentar de novo. Eu fazendo uma analogia sobre a palavra excelência, que eu usei muito ano passado. Essa palavra ela queimou muito no meu coração, irmão. Uma palavra que Deus, um dia eu estava orando e Deus falou claramente comigo, isso me agrada. A excelência me agrada. E eu comecei a analisar minha vida. Falei, cara, tem muitas coisas que eu faço com excelência, mas tem algumas coisas que eu não consigo fazer. E eu comecei a confundir excelência com perfeição. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Quando a Bíblia fala que só tem um perfeito, e o perfeito é Deus perfeito. E nós, no nosso linguajar, no nosso português, muitas vezes nós falamos, hoje ficou perfeito isso aqui, mas uma força de expressão, irmão. Porque perfeito, quando está perfeito, você bate um ponto final e fala assim, não tem mais o que alterar. Não tem mais o que melhorar, não tem mais o que fazer, porque já está perfeito. Isso não é excelente. Eu e você não temos a capacidade de sermos perfeitos, porque nós temos um Deus que é imensurável, que é grandioso. E a nossa base, o nosso fundamento, o nosso alvo é Ele, irmão. Então, quando nós buscamos a excelência, é nos aproximar desse Deus, fazer o melhor para Ele, tipo assim, porque quando eu penso em alguma coisa, alguma área da minha vida, entende o que eu estou te falando nessa noite, irmão? Quando eu entendo alguma área que é perfeito, eu paro. Falo, já estou bom demais isso aqui, está perfeito já. Mas eu quero te despertar nessa noite. Não tem nada tão perfeito que não possa melhorar, e isso é excelência. Quando você dá o seu melhor, com o recurso que você tem na mão, talvez não está, pastor, mas não está agradando todo mundo. Pois é, mas é a tua excelência, e é essa excelência que agrada a Deus. Que aí Deus vai dando recurso, aí Deus vai dando inteligência, aí Deus vai dando sabedoria, sabe, irmãos, e aquilo, cada dia toma proporções, você fala, cara, eu pensei que era perfeito. Pois é, você entendeu que não era perfeito, que tinha muito para melhorar, que Deus tinha muito para fazer, que tinha muita coisa para agregar, tinha muita coisa para acrescentar. Como cresceu isso? E você pensou que era perfeito. Eu quero ler um texto nessa noite com você, que fala sobre isso. Eu não sei bem se fala sobre isso, irmão. Lucas capítulo 10, versículo 25. Capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Versículo 25. A parábola do bom samaritano.
E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo que lhe roubaram e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. E semelhantemente um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando-os sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. E no dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se de alguma coisa gastasse a mais, tu indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? É um texto muito conhecido, irmão. É o texto do bom samaritano. Já pregamos algumas vezes aqui sobre ele. Eu quero procurar analisar de forma, numa perspectiva diferente esse texto. Aqui nós vemos o que Deus, sabe, muitas vezes a pergunta daquele homem era do que Deus poderia fazer por ele, mas o que Jesus explica é justamente o contrário, é o que nós temos que oferecer para Deus para receber essa vida eterna. Existe uma receita, existe um modus operandi, existe uma forma disso acontecer, sabe? E assim, essa história, ela fala de um certo homem que decidiu, né? Aqui quando Jesus começa a relatar a parábola, ele decidiu partir por um caminho que ele sabia que era perigoso, e muitas vezes, como o texto vai dizer, solitário, que tinha os seus riscos, mas ele decide trilhar aquele caminho. E o que acontece é que ele sofreu essa represália de algo que nós, né, acho que poucas pessoas que não têm uma experiência aqui de não ter sido assaltado. Quem já foi assaltado, irmão, algum dia, né? Quem nunca foi assaltado? É um privilegiado, irmão, nunca foi assaltado, né? Eu já fui assaltado à mão armada. E interessante que quando eu percebi que era uma arma de verdade e tinha bala na arma, eu comecei a acalmar o bandido, né? Eu comecei a aconselhar e fui entrando na mente dele, falei: calma, a arma estava tremendo. Eu falei: vai matar de medo, que a maior parte das desgraças acontece, essa adrenalina do carro está lá em cima. Não sei se vocês viram, tem um vídeo no YouTube que o cara foi assaltado e desmaiou, infartou, né? Mas mesmo quem nunca teve uma experiência pessoal, vem falar todos os dias, mas só ligar o jornal, abrir a internet, qualquer lugar que você abrir, assalto. Então é um quadro muito conhecido nosso, mano. Eu acho que não tem uma sensação pior de impotência do que quando você é furtado, é lesado, irmão, dá uma ira, você, né? Você não, que você é crente, mas as pessoas que não são crentes pensam as coisas esquisitas, violenta, né? O amor se transforma em vingança e a coisa, né, toma proporção. E esse era o momento daquele homem que ele estava vivendo ali. O texto vai dizer que levaram, além de levar tudo, sua roupa, seus bens, bateram nele, e foram muito assim, rigorosos na sua, que ele ficou como, o texto vai dizer, semi-morto ali.
Essa história fala de alguns personagens, mas fala de um certo homem, irmão, que ele decidiu parar, e nós vamos fazer assim uma conjectura desse homem hoje. E o simples fato dele parar, ele mudou a história, talvez o destino, a trajetória daquele outro que estava ali, semi-morto, e com certeza que se não recebesse cuidados, ele morreria, irmão, ali. Porque a tendência dos ferimentos, da violência que ele sofreu, era piorar a cada dia e a cada momento. Então nós podemos, para começar a entender o texto, irmão, nós encontramos aqui 4 personagens. Fala comigo, 4 personagens. Talvez o que eu vou te falar nessa noite. Tem alguém nos visitando, irmão? Desse lado tem alguém nos visitando? Desse lado aqui tem alguém? Não? Desse lado tem alguém nos visitando? Tem umas jovens ali. Come on, please. Hã? Opa, tem aqui também. Esqueci o nome dele, como é que é mesmo? Leonardo. Seja bem-vindo, Leonardo. Aqui desse lado tem uma jovem ali. What's your name? Lá de trás lá. Essa aqui eu conheço ela. Hã? Thalita, seja bem-vinda. Lorena também, seja bem-vinda também. Hã? Mãe da Hora também, né? Mãe da Hora vai na nossa célula ali, né? Como é que é o nome? Aldelina. Aperta o cinto aí, irmão. Segura a onda. Eu vou te falar, talvez nessa noite vai chocar um pouquinho você, mas eu quero te chocar nessa noite mesmo, irmão. Nós temos 4 personagens, temos 4 personagens nessa história. Primeiro personagem, o homem caído, à beira do caminho. O texto vai dizer que ele vinha de Jerusalém para Jericó. Ele era um judeu que estava, esse trajeto era um trajeto comum de fazer ali. Então ele era um judeu que decidiu pegar essa estrada perigosa, sozinho, mesmo sabendo dos seus riscos, como eu falei para vocês. O segundo personagem que tem ali é um sacerdote. E o texto diz que ele ia no mesmo caminho. Qual era o mesmo caminho? Jerusalém para Jericó. Eu fui dar uma estudada. Por que tinha em Jericó sinagogas? E com certeza esse sacerdote que era de Jerusalém, ele estava indo para Jericó para o culto que ele ia dirigir, porque ele era o sacerdote. Então aquele trajeto para ele era comum, porque ele tinha que ir para Jericó para o culto. Como se a gente saísse da nossa casa, vamos para o culto. Então ele tinha um objetivo. Ele tinha que ir para a igreja. Tinha pessoas esperando ele. Como eu me preparei hoje para vir aqui hoje pregar para vocês, aquele homem preparou na caseira uma palavra, ele estava afiado ali. Chegar, não vejo a hora de eu chegar, ele já ia empolgado no caminho, e de repente tem um homem caído no caminho. O texto diz, ele olha, aí o texto, como tu fala assim, em outras traduções, fala assim, ele se desviou. Aqui fala, passou de largo. Aí ele vai aqui para pregar, e ele vê o homem e fala assim, rapaz, eu até podia parar, mas sabe o que acontece? Eu tenho que ir para o culto. Eu sou um sacerdote e eu tenho que pregar. Tem pessoas que estão me esperando lá. Tem toda uma liturgia que foi preparada para eu chegar, e se eu não chegar a tempo, ou se eu chegar atrasado, vai complicar. Irmão, quero te falar uma coisa para você. Quando Jesus ele quer falar de verdades importantes para nós, ele sempre vai usar de hipérboles, de exemplos que não tem como você comparar com outra coisa, irmão, extremos. Ele joga pesado, porque aquele intérprete da lei, ele sabia muito bem quem era um sacerdote, o papel do sacerdote, a importância do sacerdote, e ele usa o sacerdote. Em momento algum, menosprezando todas as atribuições dele, desprezando a importância que é um pastor, um líder, um pregador do evangelho. Mas ele queria mostrar o que era prioridade. E a pergunta é a mesma: o que devo fazer para herdar a vida eterna? E nós estamos na resposta, irmão. Aquele sacerdote se desvia, sabe, irmãos, ele ia, tinha muitas pessoas esperando, então não tinha como ele parar ali. Não tinha como ele parar. E o texto garante para mim que ele viu, fala comigo assim, ele viu aquele homem à beira do caminho.
Tem um terceiro personagem aqui, irmão, que é quem? O levita. Eu achei assim muito peculiar isso aqui, muito assim, não é peculiar a palavra, na realidade, assim, muito comum, porque o sacerdote ia passando, e depois, atrasado, vem o levita. O levita é alguém responsável naquela época, não só por tocar, cantar, mas também organizar o culto. Irmão, se o pastor já passou, o levita está no mínimo atrasado, irmão. Porque o pastor já passou, olhou e falou: cara, não tem tempo, porque eu queria muito te ajudar, viu? Você vai morrer, mas não dá nada, porque eu estou indo para o culto. Aí o levita vem, irmão, doido, pensando: meu Deus, isso aqui música eu vou tocar, nem sair direito e tal, estou indo aqui. Aí quando o texto fala que ele viu também. E tem o mesmo sentimento e comportamento, fala: cara, eu queria muito te ajudar, mas não vai dar. Sabe por quê? Porque eu tenho que tocar. Porque eu sou um adorador, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu não posso agora, porque você está entendendo? Aí eu te pergunto: existe algum pecado em adorar a Deus? Existe algum pecado em ser um levita na casa do Senhor, que muitas vezes tem até a responsabilidade de estar indo ali responsavelmente para chegar, para organizar o culto, chega primeiro. Mas o texto diz, irmão, que ele se desvia e não consegue parar. E talvez no seu coração, na sua mente, a mensagem que Jesus está transmitindo para a gente é o seguinte: olha, ele tinha N justificativas para fazer. Talvez para pensar, talvez alguém vai vir aí atrás, vai parar, ou eu não tenho tempo para isso, meu chamado, né, hoje a frase que a gente mais escuta: eu não tenho esse chamado, não tenho esse chamado, não é meu ministério, não é meu ministério, eu não posso acudir, eu não posso servir ninguém, porque não é meu ministério. Queridos, mas tem um quarto personagem aqui, um samaritano. Fala comigo, um samaritano. Você não precisa ser um teólogo, nem um exegeta, para entender que os samaritanos não se davam com os judeus. E ali o texto diz que vem um samaritano, e quem está deitado lá? Quem está deitado? Um judeu está deitado lá. E vem um samaritano. Se um sacerdote judeu não parou, o levita judeu não parou, o samaritano vai parar, irmão? Você sabe como é que os judeus chamavam o samaritano? Cão, cachorro, raça desprezível, menor. Eles humilhavam, sub-raça. Esse era o tratamento que eles tinham entre eles. Então a última pessoa que se esperava que fosse parar ali era aquele samaritano. E vou te falar uma coisa: o pastor estava indo a pé, o levita também, porque não está dando dinheiro, irmão, a oferta está ruim demais na igreja. Mas o samaritano vinha de carro, irmão, e ó, no seu cavalão, um homem de negócio, tinha dinheiro, empresário, bem sucedido, tinha sua empresa. Sabe o que o texto me ensina? Tinha ocupação, não era vagabundo, tinha uma agenda cheia, carregada, tinha tempo, talvez tinha uma reunião de empresário, não sei, o texto diz que ele estava se deslocando com compromisso, mas ele não se desviou, irmão, do caminho, está passando, quando ele passou perto, ele viu, ele falou assim: opa, o texto diz que ele parou. O samaritano parou, irmão. E quando ele para, sabe, não é porque, presta atenção nisso aqui, irmão. Aqui eu já encerro já, antes de você dormir, presta atenção. Ele não queria parar. Não queria parar, irmão. Pastor, mas o texto nos diz isso, irmão, mas presta atenção no que eu estou te falando. O samaritano não gostava de judeu. Tem alguém que você não gosta, irmão?
Já viu aquela pessoa que você não gosta? Ela assim, fala assim, aí você vê ela numa situação que você fala assim, meu Deus, tomara que morra. A vontade do samaritano, irmão, eu acho que é dar mais um bicudo para ver se acabar logo, vai estar quase morto, então eu vou logo acabar de matá-los aqui. Isso, a lógica aponta para isso, o óbvio aponta para isso. E não esquece que não é eu que estou pregando, não é Jesus, irmão, que está pregando. Um doutor na lei, que fez uma pergunta para tentar fazer uma pegadinha com Jesus, botar Jesus à prova. Jesus falou assim, você quer me botar à prova? Então segura a onda, meu irmão, que nós vamos saber quem vai sair daqui hoje na prova. E ele para. Anote isso aí, irmão. Nós não podemos tomar decisões somente por aquilo que nós queremos fazer, irmão. Se o Evangelho entrou na tua vida, você pode ter certeza de uma coisa: muitas escolhas suas e decisões não vão ser pautadas naquilo que você quer fazer, porque aquele homem não queria fazer, mas a força do Evangelho, a sua obediência a Deus, a sua consciência de que Ele era em Deus, fez com que ele agisse diferente. Então não se trata da conveniência do dia a dia, de falar, isso aqui é bom, eu gosto disso aqui. Não, não, irmão, deixa eu te falar aqui. Entrar no reino de Deus tem a ver com renúncia. Agora não é uma renúncia qualquer, é uma renúncia com um propósito. É isso que Jesus está ensinando aqui para esse intérprete da lei e nos ensinando nessa noite. Aquele homem tinha todos os motivos para não fazer, mas ele decide no seu coração fazer. Sabe, amados, se queremos ver transformação, precisamos tomar decisões que vão nos tirar da zona de conforto, irmão. Porque não adianta eu olhar para uma data e pensar 2023 vai ser diferente se eu fizer diferente, irmão. Se eu passar de largo sempre, se eu evitar enfrentar, se eu, pular, irmão, não vai ser diferente, irmão. Se eu fingir que não é comigo. Hoje nós fizemos uma convocação, você que está no grupo da igreja, você viu, nós oramos aqui, 18h30, estamos orando o mês de janeiro todinho, irmão, estamos orando aqui na igreja, de 9 às 10 aqui na igreja. Pastor, não tem chamado para oração, não tem chamado, pastor, não tem ministério. Eu quero orar por você no final, irmão. Você que não tem ministério de oração, eu quero orar por você no final. Você vai receber nessa noite, irmão. Eu sinto de Deus na minha mão, uma força de Deus para mim imprimir em você, sabe? E nós estamos vendo as coisas acontecendo, agora são frutos de oração, nós não acreditamos nisso, irmão. Agora nós queremos resultado diferente, nós queremos uma vida diferente, nós queremos transformação, nós queremos libertação. Mas quando o princípio me chama, sai da preguiça. Eu sei que você é um trabalhador, você trabalhou o dia todinho, você é diferente, você é especial demais. Eu vou liberar você, porque aqueles vagabundos estão orando lá, porque não tem nada para fazer, irmão. Vocês não fizeram nada, não fizeram 300 bolos de dia, foram vender, não fizeram nada não, irmão. Queridos, presta atenção, irmão. O homem estava ocupado, o homem tinha agenda, o homem tinha compromisso. Mas o texto diz que ele olhou e falou assim: cara, caia por terra minha agenda, caia por terra todos os meus compromissos, porque para mim isso aqui é prioridade. Vamos ter resultados diferentes quando nós tivermos coragem de fazer diferente, irmão. O preço precisa ser pago. Não adianta você ficar com raiva de mim, não tem problema nenhum, entendeu? Mas eu não posso falar uma coisa diferente, porque o que Jesus está falando para ele é o seguinte: olha, eu queria muito te dar uma pílula para você tomar e falar assim: entra no reino de Deus, está aqui, toma esse comprimido e pronto. Mas não, irmão, ele falou assim: você quer entrar no reino de Deus? Quando o homem mesmo dá a resposta, ele fala assim: é isso aí mesmo. Agora viver isso, irmão, é o desafio. Viver isso é o desafio. Porque nós queremos ser o sacerdote, nós queremos ser o levita, nós pregamos isso. Eu estou falando para você e falando para mim primeiro. O ouvido mais perto da minha boca é o meu, irmão. Quantas vezes nós justificamos porque pregamos, quantas vezes nós justificamos porque lemos. Nós estamos tão ocupados
que não conseguimos saber o que é mais importante no reino de Deus. Invertemos as prioridades e as importâncias das coisas. Sabe, queridos, quando aquele sacerdote, quando aquele intérprete da lei responde para Jesus, ele fala sobre 2 pontos aqui importantes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Deus me deu uma revelação disso aqui muito forte. Eu queria muito passar isso para você nessa noite. Você que é casado, sabe, vai entender o que eu estou te falando. Você que está namorando também. De repente é o aniversário da sua esposa, da sua namorada, de alguém que você ama, o seu namorado, eu não sei. E você quer agradá-lo. O que você vai comprar? Você conhecendo, você vai comprar alguma coisa que agrade ela. Uma roupa, uma flor, um brinco, um anel. Eu não sei o que você vai comprar, mas você vai lá e agrada. Agora, presta atenção numa coisa, irmão. Eu fiquei pensando nisso hoje à tarde em casa. Quando nós olhamos para Deus, o que nós vamos oferecer que vai agradar a Deus? Assim, poxa, Deus não tinha isso aqui, hein? Eu surpreendi Deus isso aqui. Agora, aí, ó, tá vendo? Não tinha isso aqui. Irmãos, o que Jesus ele traz como resposta aqui, sabe, eu queria muito que você pegasse essa chave nessa noite. A nossa maior demonstração, ou talvez a única forma de demonstrar para Deus, de darmos para Deus algo, amor, adoração, compaixão, é quando nós servimos alguém. Não tem outra forma, não. Pastor, mas está na Bíblia isso? Eu acho que está, irmão. Pega um texto comigo para você entender o que eu estou te falando essa noite. Mateus 25, versículo 35. Pega aí. Dentro do mesmo contexto que nós estamos falando aqui, irmão. Vou ler aqui na minha Bíblia aqui. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e fomos visitar? E o rei respondendo lhe disse: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irmão, presta atenção, essa mensagem é muito forte, irmão. O texto está falando da mesma coisa. Você vai aqui para o bom samaritano. O que é que Jesus está querendo implicar? Você está falando de vida eterna? Porque a máxima do Evangelho, a máxima, sabe, irmão, da palavra de Deus, é a nossa eternidade. O resto é conversa fiada. Nós nos prendemos em bênçãos muitas vezes, em bens materiais, em saúde, em vitória, esquecemos do principal. Que amanhã, quando nós morrermos, nós temos uma eternidade pela frente, irmão. Por isso que a pergunta desse intérprete da lei, ela é pertinente, irmão. Porque ele queria saber uma chavinha. Como é que é a chave para me herdar a vida eterna?
E Jesus fala um segredo que eu queria muito bem, sabe, pregar diferente para você nessa noite, até abrir um leque de oportunidades alternativas, mas o texto deixa claro, irmão. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. E o segredo é: como é que eu amo a Deus? Amando o meu próximo. Quando eu amo o meu próximo, eu amo a Deus. Quando eu sirvo o meu próximo, eu sirvo a Deus. Quando eu acudo o meu próximo, eu acudo a Deus, irmão. Então a conexão que Deus deixou, que nos liga, para cumprirmos esses 2 mandamentos, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Não adianta, irmão. Não é o levita, não é o sacerdote, cara. Não é ser um bom sacerdote, irmão. Não é ser um bom levita, irmão. É ser um bom samaritano. Então nada que nós vamos fazer na nossa vida, irmão, pode substituir o fato de algo que vai nos roubar da nossa vida eterna. E o que nós mais vemos hoje é isso, irmão. Pessoas embaraçadas, cansadas, envolvidas. Pastor, tem tanta coisa para fazer. Eu até entendo essa palavra, mas não dá. Eu passei, eu sei que no teu caminho quantas vítimas que Deus permitiu colocar. E você passa por cima, finge que não vê, fala: não dá tempo porque estou com minha agenda cheia, não dá tempo que eu estou indo para a igreja, não dá tempo que eu estou... Você está entendendo, irmão? Sabe, queridos, eu achei muito forte isso, irmão. Pastor, mas isso é muito simples, irmão. É simples, mas é forte, irmão. 2023 vai ser um ano diferente. Eu falei para vocês, um ano da humildade. E muitas vezes eu com esse cara, eu estou ocupado com muitas coisas que não estão me fazendo crescer e multiplicar no reino de Deus. Então não adianta, irmão. Nós temos que ter coragem de parar. Tem hora que você tem que parar. Parou! Você está embalado no cavalo, no caminho. Não é pecado, não é errado, mas Deus tem um chamado mais importante. Pessoas precisam de você, irmão. Deus quer se manifestar, não é mais através do seu arrupio, do rodadinho, não, irmão. É da manifestação clara de quando você serve aquela pessoa, você sente, cara, eu sinto Deus disso aqui. Por dar esse abraço, por dar essa atenção, por servir com esse dinheiro, por servir com essa visita, por servir esse irmão desse jeito. Eu sinto Deus disso aqui. Deus quer se manifestar, irmão, diferente nesses dias. Talvez você entrou nesse culto e falou: pastor, não senti nada no louvor, não senti nada. Irmão, pois é, irmão, eu não quero que você sinta nada, não, eu quero que você entenda isso aqui. Porque você só desfruta do que você entende. Você precisa entender o que Jesus está explicando. Você quer desfrutar de mim numa intensidade maior, num nível maior. Hoje você já é um sacerdote profissional, hoje você já é um levita profissional, mas eu quero te mostrar, você precisa ser um bom samaritano profissional também. Porque no mesmo caminho que vai para a igreja, no mesmo caminho que vai adorar, nesse mesmo caminho vão ter pessoas que precisam de você. É caso de vida ou morte, irmão. É caso de vida ou morte. Agora, eu me dar ao luxo de não dar atenção a isso, implica no principal. Eu volto ao versículo. Jesus está respondendo uma pergunta: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Porque nós podemos perguntar como aquele intérprete: mas quem é o meu próximo? Porque a terra tem 7 bilhões de pessoas, o Recanto da Zema tem 175 mil pessoas. Pois é, irmão, teu próximo é quem estiver no teu caminho para você ajudar. É quem Deus, porque eu vou te falar uma coisa, não é o diabo que coloca, não, é Deus que coloca, irmão. Pessoas para você amar, para você acudir, para você ajudar. Isso é reino de Deus, isso é evangelho, irmão. Você está entendendo porque muitas vezes nós estamos envolvidos com tantas outras coisas. Aí tem tempo, irmão, para pecar, aí tem tempo para fofocar, tem tempo para ficar com raivinha, com mimimi, tem tempo para tudo, irmão. Mas alguém que está conectado em Deus, ele não tem tempo para essas coisas, ele tem uma agenda, ele está prosperando porque tem dinheiro, Deus dá dinheiro para falar assim: ó, toma aqui do ordenário. Outra coisa, se precisar de mais, tem mais, porque ele tem para ofertar, ele tem para dar o dízimo, ele é uma pessoa solta, livre, liberta, irmão, disso.
Deus nunca vai colocar um necessitado no teu caminho se você for um quebrado, irmão. Por isso nós pregamos dízimos e oferta, porque você precisa ser próspero, porque muitas pessoas vão estar no seu caminho precisam de dinheiro, de uma oferta. Não adianta você ser um bom samaritano que vai lá, visita, irmão, bom, hein? Rapaz, machucou muito, hein? Bate nas costas e tchau. E você tem que trazer solução, irmão. Amém, queridos? Não tem que ficar chorando com esses vídeos. Meu Deus, o vídeo do terremoto que caiu, a torre que caiu, olha lá, meu Deus, a chuva que matou não sei quanto. Aí passou 2 minutos, já está comendo aquela feijoada. Irmão, que bom demais, aquele negócio está bom demais. Passou, irmão. Agora nós aprendemos com esse bom samaritano aqui. Eu anotei aqui 4 pontos, irmão. Eu quero de prender sua atenção. Quem quiser ir embora, irmão, não vai não, fica aqui, irmão. Estou brincando, já. Pensei que ia ir embora já. Eu falei, rapaz, mas... Eu vi 4 pontos na vida desse homem, irmão, que falou muito forte comigo. Primeira coisa, por que esse bom samaritano parou? Por que esse samaritano parou? Primeiro, que ele entendeu que pessoas são mais importantes do que coisas. Irmão, precisamos vencer o egoísmo, uma doença que está em muito particularismo. Sabe, hoje nós vivemos um tempo que as pessoas querem a privacidade, sabe, de se envolver com o seu projeto, com a sua vida, intocavelmente, irmão. Pastor, só falou para vir 6h30 para o culto domingo, mas eu estou programado para vir às 19h30, então não dá, pastor, porque sabe como é que é, na programação, aquele negócio todo, sabe, eu tenho que ir para o negócio do coisa, o negócio lá. Queridos, como eu falei para você aqui do terremoto, quando a causa não afeta você, você não dá importância, irmão. É como se você estivesse no seu quarto deitado, presta atenção, quem tem filho aqui vai entender o que eu estou falando. Quem tem filho aqui, levanta a mão. Pois é. Você está no seu quarto deitado e de repente você escuta um barulho lá fora de alguém está apanhando, gritando, socorro, socorro, socorro. Você sai do seu quarto e fala, meu Deus, se alguém está pedindo socorro. Aí você vai no quarto do menino, abre a porta, um está lá. Vai no outro quarto, abre, o menino está lá. Fala assim, não é meus filhos, não. Passou. Porque não tem a ver com você. Não é com você, não. Alguém está pedindo socorro lá, mas meus filhos estão aqui, estão seguros, então não tem a ver comigo. Sabe, irmãos, quando não te afeta, não te mobiliza também. Agora eu te pergunto, o que aquele samaritano tinha a ver com aquele homem judeu semi-morto ali, irmão? Ele falou o seguinte, pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes que dinheiro. Pessoas são mais importantes do que agendas. Porque se você não colocar isso na sua cabecinha, irmão, você nunca vai pregar para ninguém, você nunca vai ganhar ninguém, você nunca vai crescer e multiplicar. Porque sempre você vai ter uma coisa na frente, um projeto seu. Porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que melhorar isso, porque eu tenho que... Irmão, se você não entender isso, eu vou te falar uma coisa, cara. É frustração em cima de frustração. Porque não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, irmão. E isso não fala só de salvação, não. Fala de tristeza, de angústia. Tem pessoa que tem dinheiro, tem recurso, tem tudo dando certo e está angustiado, irmão. Triste. Justificativas são os maiores inimigos, irmão, da grande colheita. Quando nós justificamos. Amém, queridos? E ele não só parou, como eu falei para você. Ele parou, colocou remédio. Ele pagou a hospedaria. Ele resolveu o BO, irmão, daquilo ali. Amém, queridos? Coloca no teu coração assim, cara, eu sou um resolvedor de problema, irmão. Quando alguém fala, Deus, eu não vou sair procurando não, mas o que vier na minha mão, o que eu tiver no meu caminho e para me resolver, eu vou resolver, irmão. E o que eu não tiver recurso, eu vou buscar recurso. O que eu não tiver possibilidade, eu vou buscar possibilidade, mas eu não vou abrir mão disso.
Irmão, é tão bom você olhar seu histórico e olhar assim, cara, uma pessoa que eu ajudei. Eu estava falando para aquilo esses dias, irmão, quantas pessoas que já passaram nossas mãos, que nós tivemos a oportunidade de ajudar de alguma forma, irmão. A gente lida com muita ingratidão, sabe? Porque as pessoas querem de você perfeição. E quando você está ajudando está bom, quando você para de ajudar também, não presta mais também. Mas a gente não para nisso, irmão. Eu paro no meu propósito em Deus, porque tipo assim, eu não quero nem saber se esse judeu vai depois falar, ô samaritano, você é tão bom. Eu sei quem eu sou, irmão. Eu sei por que eu faço. Eu sei que vidas são mais importantes do que coisas, porque isso nunca me atrapalhou, irmão. E eu me identifiquei com isso aqui. Segundo lugar, irmão, ele não se preocupou com a plateia, ninguém estava olhando. Presta atenção nisso aqui. O texto diz que a estrada era deserta. Já viu aquelas coisas que você faz que ninguém vai? Poxa, que bênção, hein, irmão? Tá de parabéns, hein? Poxa, o pastor nem falou comigo, o pastor nem elogiou, o pastor nem falou nada, eu fiz isso aqui, velho. Ele não estava atrás de aplauso, irmão. A estrada era deserta. Vou te falar uma coisa, ter a aprovação de Deus é muito mais importante e melhor do que ter aplausos das pessoas. Porque uma coisa é certa, nem sempre as pessoas vão ver, nem sempre as pessoas vão aplaudir, nem sempre as pessoas vão dar aquela força, mas Deus sempre vai ver. Então quando eu entendo isso, eu já não faço em detrimento do que o outro vai pensar, ou do que vão falar, ou de, não faz isso aqui, não. Isso aqui, ninguém está vendo. Vou roubar esse negócio aqui na empresa, ninguém vai nem ver, irmão. Ainda justifica, está sobrando. Eu tive uma experiência esses dias agora, hein, irmão. Frustrante, sabe, irmão? O irmão evangélico. Aleluia, não vou falar isso não. Está gravando, né? Outro dia eu conto para vocês. Ninguém estava olhando, irmão. Sabe, não tem ninguém vendo. Tem um cântico que diz: o que você faz, irmão, quando ninguém está vendo? Isso é caráter. O teu caráter, ele vem à tona, ele se manifesta justamente nesse momento. É quando as pessoas estão vendo. Quando está vendo é a aparência, irmão, a imagem. O que você está passando de imagem e tal. Entendeu? Quer ficar bem na foto, né? A reputação, entendeu? Mas eu quero saber quando você está distante das pessoas, como você se comporta. E a gente lida muito com isso, pessoas que estão com problemas emocionais, problemas até patológicos, doenças, porque tem tanta coisa engarranchada, irmão. Tem tanta coisa que o cônjuge não sabe, tem tanta coisa que os pais não sabem. Deus está me revelando umas coisas hoje aqui, então os nomes está me dando, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. O homem não sabe, mas Deus sabe, irmão. Sabe por que nós podemos pegar isso para um lado bem positivo e falar assim, cara, olha, eu vou fazer isso aqui porque eu estou fazendo como se fosse para o Senhor. Não quero saber se o homem vai ver, se vai me elogiar, se vai aplaudir, não quero saber. Mas você está entendendo o outro lado obscuro da coisa? Quando eu penso também assim, não, eu vou fazer isso aqui porque ninguém está vendo. Aquele homem tinha consciência, irmão, de que Deus é onipresente, de que os olhos do Senhor estão sobre todos na terra, irmão, os bons e os maus. Quando eu sou bom, Ele vê. Quando eu sou mau, Ele vê também. É o nosso Deus, irmão. Então aquele homem não se importou, isso me chamou a atenção, sabe? Então para de viver pela imagem, pela reputação, se no fundo sua essência está distante de Deus. Muitas vezes a reputação é uma coisa, a imagem é... A gente vive isso, irmão, falo para vocês direto isso aqui. A gente vive a era da imagem, a era, né, você passa o que você quer na internet e depois, né, quando você olha para a vida, meu Deus do céu, o que é isso? Eu acho que é outra pessoa, é um perfil, é um fake news isso aqui. Terceira coisa, irmão, aquele homem tinha convicção da sua identidade. Se você não tiver convicção, você vai travar, você não vai parar, irmão, você vai embora. Você não vai conseguir viver multiplicação, você não vai conseguir crescer, não vai conseguir.
Talvez quando ele olhasse no espelho, a imagem que ele via era um samaritano, desprezado, humilhado, um cão, um cachorro. Ele poderia pensar isso porque a imagem que ele via era aquela, mas a sua consciência não, o seu coração não. Por mais que o chamassem disso, ele sabia quem ele era em Deus, ele tinha convicção da sua identidade, irmão. Então ele parou porque ele não travou no que falaram, ele não travou nas histórias que escutou do seu pai, da sua avó. Não, nós temos uma guerra, não. Ele sabia quem ele era em Deus. E convicção de identidade faz a diferença, irmão, porque se você travar em alguma coisa que te paralisa, que te humilha, se você se deixar levar pelo que as pessoas falam de você, irmão, você está enrolado. Você está enrolado. Então eu não sou nada disso. Ele disse, eu sou filho de Deus. E se Deus ia parar, eu também paro. Qual seria o comportamento de Deus nessa ocasião? Então eu paro, irmão. Mas é um judeu, não importa, irmão. Eu paro. Porque ele sabia quem ele era. Sabe, a minha identidade não pode ser definida pelo que os outros falam, irmão. Como Paulo diz ali, né? Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Queridos, não se trata, como eu comecei falando para vocês aqui, não se trata no que Deus vai te dar, mas o que você vai dar para Deus. Amém. E o que eu aprendi nesse texto, nessa história, irmão, é que justamente a forma mais eficaz e eficiente de nós agradarmos a Deus é servindo o nosso próximo. Tudo que nós formos fazer pode até agregar, pode até, sabe, irmão, cooperar, mas se nós perdermos esse feeling aqui, irmãos, essa parte mais importante, sabe, nós não podemos nos dar ao luxo de passar de largo, fingir que não é conosco. A nossa proposta esse ano, presta atenção nisso aqui, nós vamos trabalhar com nossas células na igreja, num cunho evangelístico, vivendo essa verdade aqui, irmão, de acudir pessoas novas convertidas, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam de oração, muitas vezes pessoas que precisam de recursos, porque esse é o nosso papel, irmão. Porque esse texto ele veio justamente encaixando nisso de uma força muito grande. Não sei se você entende o extremo que Deus usou. Ele usou um sacerdote, um levita para dizer, olha, isso tudo é importante, mas isso aqui é mais importante. Não adianta nós sermos bons em tudo se estamos falhando nisso aqui. Irmãos, tanto o levita como o sacerdote, eles foram reprovados por Deus. Talvez não perderam o cargo, não perderam a posição, mas a visão de reino de Deus, na visão de reino de Deus, eles foram reprovados, irmão. Então eu não quero me achar sendo reprovado por Deus. Então, dentro de tudo que você venha buscar de Deus nesse ano de 2023, eu queria que muito você orasse nesse sentido. Fala, Deus, eu preciso ser um bom samaritano. Irmãos, não se trata de alternativa para você. Sabe, quando nós olhamos, eu estou lendo muita coisa esses dias sobre esse chamado da igreja, esse propósito da igreja, e nós não temos uma outra alternativa. Tudo que vai fazer, irmão, tudo você vai ler, aponta para isso. Ir de pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo ensinando, irmão, esse é o nosso papel. Vidas são mais importantes do que coisas, vidas são mais importantes do que agendas, e nós precisamos entender isso esses dias. Pastor, mas isso não é sofisticado, eu queria uma coisa mais moderna. Pois é, irmão, mas lamentavelmente eu vou te frustrar nessa noite, nesse sentido, dizer o seguinte: a Bíblia nunca vai ser obsoleta, irmão, nem ultrapassada, e ela me ensina isso. O que devo fazer para herdar a vida eterna? Amar a Deus acima de todas as coisas. E como eu amo a Deus acima de todas as coisas? Amando o meu próximo, acudindo o meu próximo, acolhendo o meu próximo, pregando e salvando o meu próximo. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, irmão. Amém, queridos? Então eu quero desafiar você. Esses dias nós temos falado sobre célula,
Eu preciso muito da sua casa, irmão, para fazer uma célula. E célula é isso, irmão. Eu preciso muito da sua vida, uma noite por semana, porque célula é isso. Nós vamos estar fazendo um curso aqui na igreja, que vai chamar o curso O Bom Samaritano. Está brincando, né? Não. Mas é um curso de líder de célula, que vai nos ensinar a sermos um bom samaritano. Pastor, quem são as pessoas indicadas? Irmão, todo mundo que tiver vontade de fazer, entender que pode ser útil. Vou te falar uma coisa, e não se trata de ser um teólogo, nem um sacerdote, e muito menos um levita, irmão. Você só precisa ser um bom samaritano, que acha as vidas mais importantes do que as coisas, que tem convicção da sua identidade em Deus. E o terceiro, eu esqueci, peraí. É o segundo. E não se importa quem está olhando, irmão. Faz para Deus. Faz para o Senhor. Amém? Fique de pé, vamos orar. Não vi um glória a Deus nessa palavra, irmão? Meu Deus. Quantos entenderam essa palavra essa noite, irmão? Quem não entendeu? Se você não entendeu, eu vou começar de novo. Quantos entenderam, irmão, essa palavra? Assim? Quantos recebem essa palavra, irmão? A minha palavra para você é o seguinte: 2023, Deus vai colocar pessoas no teu caminho, irmão. Você vai se aproximar de Deus, você vai ter uma experiência com Deus diferente nesses dias. Beleza, você já tem altas experiências, você é um bom levita, você é um bom sacerdote, tudo. Mas Deus quer que você entenda que esse canal conecta diretamente a Ele, irmão. Quando você serve alguém, você ama alguém, Deus vai colocar pessoas no teu caminho. Fique esperto, irmão, não é o diabo, não é. Pastor, só está dando tranqueira, irmão. É Deus. Mas ele não gosta de mim, irmão. É Deus. É meu inimigo. É Deus, irmão. Presta atenção nisso, cara. Então coloca a mão no teu coração, vamos orar nessa noite, Pai. Nós oramos por essa igreja, Deus. Por essas pessoas que estão aqui nessa noite. Nós olhamos essa parábola, essa resposta que o Senhor deu para esse homem, tão simples, Deus, mas tão profundo, Deus. Uma parábola que muitas vezes nós conhecemos, mas não temos o hábito de viver, e nós queremos que nesses dias o Senhor nos desafie mesmo, e que nós tenhamos ousadia em falar assim: eu me submeto, eu sei que a minha agenda está cheia, eu sei que a minha correria está demais, mas eu não posso passar de largo desse homem que precisa, que está semi-morto, que se eu me ausentar ou se eu fingir que não estou vendo, ele vai morrer. Eu não quero levar essa culpa, porque eu olho para a palavra de Deus e vejo que quando nós servimos os pequeninos, os necessitados, essas pessoas que precisam, nós servimos diretamente o Senhor. Deus, em nome de Jesus, então levanta aqui nesse lugar os evangelistas. Levanta aqui, Deus, homens e mulheres que realmente venham dar uma resposta para a tua causa, Deus. Há um clamor do céu desses dias, uma grande colheita a ser feita, e são poucos os ceifeiros. Levanta, Deus, ceifeiros desse lugar, trabalhadores da tua obra desse lugar. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amém.